manda um oi, se apresenta para quem não te conhece. Oi. Olá, eu sou o Renan, tenho 42 anos, sou fundador do Movimento Brasil Livre, ou seja, eu liderei as manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff, do nada, com um escritóriozinho minúsculo lá no centro de São Paulo, com um japonês, à época um japonês fedido, hoje o melhor deputado do Brasil, Kim Kataguiri. Peraí, um japonês fedido? Ele era meio fedido. Não tomava banho ou era falta de perfume? Havia uma licenciosidade dele com a falta de banho. Certo. Hoje limpinho? Hoje limpíssimo e em todos os aspectos, e uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci na minha vida e que teve seu projeto de aumento de penas para furto, roubo e receptação sancionado pelo Lula ontem, não sem ressalvas do Lula, que ele não pode ver um bandido que já faz já tem aquela tentação ali, a mão começa a tremer, mas foi sancionado o projeto. Lideramos o impeachment da Dilma. Eu fui vice-presidente do comitê do impeachment no Congresso Nacional, ou seja, coordenei não só ruas, mas também lideranças políticas para passar o impeachment. Fomos às ruas também para derrubar o Lula, fazer o Lula ser preso no momento em que a Operação Lava Jato corria risco, em 2018. Quando precisei fazer oposição ao bolsonarismo junto com o meu grupo, assim eu fiz, perdi seguidores, perdi apoiadores, perdi tudo, quase fechamos o movimento. Fomos alvo de perseguição política. Tinha uma brincadeira na época que falavam o que estava derretendo? O que era? Derrete MBL. Derrete MBL. Derreteu tanto que se espalhou, né, cara? E hoje estamos em todo o Brasil. Criamos um partido político do mais absoluto zero, com milhares de jovens trabalhando para coletar assinaturas ao redor do Brasil, com as nossas próprias tecnologias. Criamos a segunda maior revista de política, cultura e arte do Brasil, só atrás da revista Piauí, que é do Banco Itaú, ou seja, a gente contra o Banco Itaú. O único projeto sério de direita do Brasil. Criamos a revista Valete. Criamos também o Partido Missão, que basicamente, eu volto a colocar, é o último partido a ser montado com a lei mais difícil no Brasil. O Bolsonaro tentou e não conseguiu. E não é porque foi sabotado, tem nada disso. Simplesmente não foi bom, não teve inteligência no processo. Os filhos dele tentaram tocar, Flávio e Eduardo, não são muito inteligentes, e quando você é preguiçoso e não é inteligente, a sorte não sorri pra você. Disseram que eu tive sorte, e realmente a sorte sorri quando você é inteligente e trabalha bastante. Criei uma rede social própria, que é o Valete Plus, em que pessoas podem criar seus podcasts, criar seus textos, e de certa medida provocar o mundo com seu pensamento individual, sem censura. Ou seja, criamos todo um ecossistema que ajuda aquilo que a gente chama de direita, com ideias originais, a mudar o Brasil. E hoje eu estou aqui, graças a todo esse trabalho de mais de 10 anos, tendo o direito de vir aqui no Vilela. Eu já vim outras vezes aqui como convidado, como quase um especialista em algumas áreas. Alguns temas, né? E hoje eu tenho o direito de vir aqui como pré-candidato à presidência da República por conta desses milhares de jovens que coletaram assinatura pra gente. São pessoas ao redor do Brasil que botaram muita fé no projeto e hoje eles estão juntos, eles estão sentados aqui comigo em certa medida, participando desse sonho de tornar o Brasil, o país que a gente vive, um lugar muito, 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 muito melhor. E ele pode ser. Então, pra mim é uma honra e uma responsabilidade gigantesca, uma responsa enorme, porque é muita gente, uma molecada muito grande, em todos os lugares do Brasil, botando muita esperança. E às vezes eu acordo no meio da noite assim, uau, sabe? A pesquisa Atlas mostra, eu estou em segundo entre jovens de 16 a 24 anos, e já dos de 25 a 35 eu tenho de 11 a 14%, dependendo do cenário. É uma responsabilidade muito grande, a gente está encampando o sonho de uma geração e a gente não pode falhar. Então eu tô aqui com esse sonho aqui para carregar. Eu queria começar então para você fazer uma análise para a gente, econômica, sociopolítica, sei lá, a mais abrangente possível daquele Brasil que você tinha no Vem Pra Rua, que é esse início, né, o pontapé inicial, para o Brasil que a gente tem hoje. O que mudou, o que continua igual? Bom, pois bem, uma análise de 2014 pra cá, né? Em certa medida, as pessoas saíram em 2013. Você tava com quantos anos? Eu tinha 29, 30 anos quando eu comecei o MBL. Tá. Eu era um dos mais velhos. O Kim tinha 18, 19 anos. Moleque, né? Moleque. E as pessoas saíram às ruas em 2013. E em 2013 era assim uma revolta contra o sistema. Já faz muito tempo, parece que... Ela começa... Não tinha cor ideológica. Até começa com a esquerda, mas ela não tinha cor ideológica. Ela começou como um fenômeno. Esse fenômeno toma as ruas do Brasil para mostrar assim, nós estamos com raiva de algo que a gente não sabe descrever. Quando o MBL surge, aí já em 2014, a gente direciona, não, esse governo é um governo corrupto, há um escândalo de corrupção gigante que a Lava Jato está descobrindo, e nós precisamos derrubar esse governo e administrar o Brasil com novas ideias. Aí sim surge o que a gente chama de direita online. Aí tinha o Olavo de Carvalho, que era um pensador, você tinha o Bolsonaro, começava a surgir, indo lá no programa da Luciana Gimenez, com os memes dele e tal. Então muita coisa começou a surgir. A gente derruba Dilma Rousseff, entra o Michel Temer. À época, a gente
apoiou duas grandes propostas, uma foi a reforma trabalhista, outra a PEC do teto. A gente tentou apoiar a época com a reforma da Previdência, para o Brasil já mudar a lógica econômica dele. Se tivesse passado aquela época, o Brasil já estava em outra posição econômica, a época, para poder encarar as crises que vieram depois. Mas o Bolsonaro ganhou, havia por parte das pessoas uma grande esperança no Bolsonaro. O Bolsonaro, ele transformou toda aquela esperança em mudar um país em culto à personalidade dele. Porque o Bolsonaro é um homem muito simples. Ele é até gostável, um cara engraçado. Mas ele não... Simples no bom sentido ou no mau sentido? No bom e no mau sentido. A questão é o seguinte, ele quer mostrar o tempo todo que ele é uma pessoa comum. Mas para você ter feitos extraordinários, você precisa ser uma pessoa com qualidades extraordinárias, que são qualidades incomuns. Se você põe uma pessoa incomum para fazer uma cirurgia no seu cérebro, essa pessoa vai fazer uma besteira, ela não tem qualidades especiais. O Bolsonaro nunca teve essas qualidades, as pessoas gostavam dele por ele ser simples, por ele ser engraçado. Ok, só que quando ele precisava lidar com crise, ele não sabia o que fazer. E mais, ele tinha preocupações com os filhos, se o filho corrupto aqui ou o filho corrupto ali, ele iria se dar mal, então ele precisava proteger. Na prática, ele traiu essa esperança das pessoas e a gente se manteve brigando. E acho que você fez muita cobertura desse período, sim. 2020, 21, 22. E ele perdeu a eleição pro Lula, como era esperado. E aí vem um governo de esquerda e a gente volta, e isso que a gente amarra todo o ciclo. A gente volta para 2015, quando a Dilma ainda estava no poder. A gente volta assim, como é que pode o PT ter retornado ao poder, mesmo o PT ter sido chutado pelas pessoas às ruas em 2016, 17, 18? É porque naquela época, em 16, 17, 18, tinha uma coisa que a gente não tem mais hoje. Tinha esperança que o Brasil dava pra ficar diferente, então as pessoas saíram às ruas, porque elas acreditavam que se tirasse o PT do poder, dava pra ter algo diferente, e as pessoas defendiam pautas e não cultuavam uma pessoa. Então quando a gente defendeu pauta, a gente defendeu a Lava Jato, o impeachment da Dilma, reformas, prisão do Lula, e tudo isso aconteceu. Quando os brasileiros passaram a apoiar apenas a pessoa, que era o Bolsonaro, o Brasil perdeu. A Lava Jato acabou, o Lula voltou, e aí a gente está hoje com o Brasil sem esperança nenhuma, a ponto de ter o maior escândalo de corrupção da nossa história acontecendo agora, que é basicamente o escândalo do Banco Master, e ninguém quer sair às ruas, porque ninguém acredita mais em nada. E esse é um momento que o Brasil não tem nenhuma esperança. O brasileiro, ele perdeu esperança em absolutamente tudo. Especialmente as pessoas com mais de 30, 40 anos. Sinto isso, as realmente. Pessoas da minha geração. Da sua geração também. Na minha geração. Porque é uma geração que o Brasil não se realizou. A gente passou umas 3 levas de agora vai. Agora vai, agora vai. Depois do tempo você fala, quer saber? Muda governo, entra governo, é a mesma coisa. Isso. E é ruim isso. Esse muito sentimento ruim. É ruim. É muito ruim, porque não aconteceu. O Brasil não aconteceu pra minha geração. Tinha oportunidade. Lógico. Imagina um cara, eu tô com 42 anos. Um cara da minha geração achava assim, eu vou fazer a faculdade... Estudei, fiz a faculdade, vou arrumar um trampo, vou crescer na empresa, talvez mude pra outra pra ter uma promoção, vou comprar uma casa, casei. Não aconteceu isso. Não aconteceu. Essa geração minha, já em 2008 teve uma crise, então teve a crise mundial em 2008, o Brasil teve uma outra crise em 2013, 14, 15, crise econômica, então essa pessoa perdeu tudo, aí quando viu esse cara que fez a faculdade tá tendo que fazer Uber pra sobreviver. E aí ele, não, agora é Bolsonaro, agora vai. Aí não foi. Aí volta o Lula e fala, vou te dar uma picanha. Picanha? E não teve picanha nenhuma também. Então esse cara acha que viver no Brasil é uma desgraça. E aí o que está acontecendo? As pessoas estão indo embora do Brasil. O Brasil, que sempre foi um país de imigrantes, um país assim, especialmente se você é do centro-sul do Brasil, você provavelmente vai lembrar que seu avô ou sua avó veio de algum lugar diferente do mundo. Hoje não é mais assim, o brasileiro vai embora. O brasileiro está procurando emprego em outros lugares. E isso está acontecendo porque as pessoas perderam a esperança do Brasil. Aí são piadas, o Brasil é um bostil, o Brasil não vai dar nada, ou o Brasil é um cachorro caramelo. Aí o PT se aproveita disso. Não, é a soberania com o cachorro caramelo. Pô, cara, a gente não é isso. A gente perdeu essa energia vital que poderia fazer a gente ser uma das grandes potências do mundo. E aí o que eu tô tentando fazer? Eu acredito muito. Eu sou meio louco nesse sentido. Cara, o Brasil tem tudo pra ser um dos 5 maiores países do mundo. E por que tem tudo pra ser? Esse é o cálculo que eu jogo pra todo mundo que é negativo. O Brasil tem um monte de problema. A gente tá com uma janela de oportunidade incrível aí pela frente. Exatamente, Vilela. Exatamente. Terras raras. O Brasil, antes de eu chegar na Terra rara, o Brasil tem um dos maiores territórios do mundo? Sim. Assim como a Austrália, assim como a Rússia, assim como os Estados Unidos, assim como a Índia, assim como a China. Mas tem uma diferença. Calma, vou chegar aí. 2, o Brasil tem grande população? Sim, tem mais de 200 milhões de habitantes. 3, o Brasil tem uma economia grande? Deveria ser maior, mas é top 10. Então, das grandes nações do mundo que dão um checklist nisso aí, são poucas que vão chegar nesse enquadramento.
Eu colocaria 5 e incluiria a União Europeia como sexto. Que China, China, Estados Unidos, Rússia, Índia, Estados Unidos, e Brasil a e União comunidade, Europeia. Vamos botar assim. comunidade Então, europeia. o Brasil deveria jogar nessa liga. Essa é a liga do Brasil jogar. Além de tudo, o Brasil tem energia disponível abundante de todas as matrizes, especialmente as mais limpas. Isso inclui urânio, isso inclui energia nuclear, que não tem que ter tabu de falar em usar. O Brasil tem terras agricultáveis. Não é igual, pô, tem um grande pedaço aí da Groenlândia. Você não vai plantar na Groenlândia. A gente tem recursos hídricos abundantes. A gente tem petróleo. A gente tem um clima quente que permite que você tenha, por exemplo, 2 safras no ano. Ou seja, o Brasil é um país abençoado nesses termos. Água, Água, demais. Descobriram debaixo da Amazônia água por não sei quantas décadas aí para a humanidade. Então, onde eu vou chegar? Em condições normais de temperatura e pressão, se a gente não se sabotar, a gente é top 5 no mundo. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como este, inscreva-se no canal Glorioso Futuro. Não se esqueça de deixar o like e comente abaixo o que achou. Te vejo no próximo vídeo.